gente? Todos bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos felizes hoje de estar aqui em mais uma aula da nossa plataforma de curso Missio Dei. E eu estou aqui com algumas notícias especiais que eu quero passar aqui para os nossos irmãos e também quero perguntar para os nossos primeiros alunos aqui da nossa plataforma se vocês concordam com aquilo que eu tenho sentido no meu coração de fazer aqui com a nossa plataforma. Eu quero lembrar a todos os irmãos que nós estamos num propósito de equipar o povo de Deus, de equipar a igreja do Senhor Jesus para que possa cumprir a grande comissão, fazer a vontade do Senhor. A plataforma Missio Dei é um lugar onde a gente aprende uns com os outros através de cursos práticos na palavra de Deus para enriquecer o nosso conhecimento, para a gente servir melhor a nossa igreja local, servir melhor a nossa comunidade. E eu estou aqui com um desejo de fazer uma coisa diferenciada. Eu quero agradecer desde já a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que se juntaram comigo logo no início desse projeto, de equipar a igreja e de te ensinar e junto com você aprender a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus para a gente ficar mais assim, como diz, desenrolado para desenvolver a obra de Deus, servir o nosso próximo, a nossa comunidade. E tem sido uma bênção, a gente tem escutado o testemunho dos irmãos que tem sido uma maravilha. Mas eu estou sentindo algo no meu coração de fazer algo especial. Como assim? Eu quero abrir a plataforma Missio Dei para mais pessoas. Eu quero que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e eu não quero que a condição financeira seja uma dificuldade para a pessoa participar com a gente. Eu mesmo já passei muito por isso, né, de querer fazer cursos, mas aqueles cursos serem muito caros e não conseguir fazer cursos mesmo impactantes, coisas incríveis. E a gente sabe que para produzir um curso tem um custo, tem tantas coisas que a gente precisa fazer, né? E tem pessoas que são bem profissionais, tem pessoas que trabalham, que precisam de pagamento, tá certo? Mas como nós estamos no início aqui de um grande projeto e eu creio que isso pode se estender de uma forma extraordinária, eu quero hoje lançar aqui diante dos irmãos um novo desafio de fé. Como é esse desafio de fé? Eu quero abrir a plataforma Missio Dei para todos os irmãos que quiserem participar, sem uma mensalidade fixa para pagar. Ou seja, a pessoa vai semear somente aquilo que ela puder. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos abrir para todos. E se a pessoa puder e querer participar do que nós estamos fazendo aqui no Nordeste, nós estamos abençoando famílias, cuidando de famílias, evangelizando, plantando igreja, estamos mesmo fazendo algumas coisas para avançar com o reino de Deus aqui nesse lugar. Se essa pessoa quiser participar com a gente do que nós estamos fazendo aqui, então esse amado irmão vai semear o que ele puder semear. Se ele tiver só R$1, irmão, por incrível que pareça, eu já passei por isso, de ter momentos na nossa carteira ter só R$1. E muitas vezes a gente fica assim pensando que tem irmãos que queriam participar, mas não tem condição de pagar um curso, de fazer assim. Então eu já quero agradecer os meus irmãos que estão aqui no início comigo, pagando já os seus R$30 todo mês, né? Mas hoje eu quero abrir a plataforma Missio Dei para todos. Eu vou até tornar esse vídeo público e todos os demais vídeos públicos. Eu quero pedir para os meus irmãos a confirmação se vocês concordam, os alunos que já estão pagando, semeando na obra de Deus, se vocês concordam que a gente faça isso. E aí nós vamos confiar na generosidade do povo de Deus. O que é a generosidade? É a alegria de dar, mas é dar segundo o que a gente tem e não segundo o que a gente não tem. Então nós queremos abrir a plataforma para o maior número de pessoas possíveis, mas através disso nós queremos que cada um semeie aquilo que ele puder. Não vamos ter cobrança, nós vamos justamente acreditar na generosidade. E se você quiser participar do que nós estamos fazendo aqui, você vai semear o que Deus colocar no seu coração, o que você puder. Pode ser R$1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, tá bom? E depende do que Deus colocar no teu coração.
E eu quero abrir isso para o maior número de pessoas possível. Você já pode compartilhar agora esses vídeos, tá bom? Mas primeiro, antes de eu levar isso mais à frente, eu quero a opinião dos meus irmãos, vocês que já estão comigo aqui no início. O que vocês acham dessa ideia? A gente pode fazer isso? Vamos abrir para o maior número possível de pessoas e as pessoas vão semear aquilo que elas puderem, tá bom? Nós não vamos estipular mais preço, porque nós queremos realmente que o povo de Deus cresça mais um pouco, amadureça, se apaixone por Jesus, aquele que nos salvou, que nos perdoou dos nossos pecados, que nos lavou com o seu sangue. E se nós temos alguma coisa para ensinar e se tem pessoas que querem aprender, nós não queremos colocar preço nisso, mas nós queremos desafiar os irmãos a serem generosos e semear no avanço do reino de Deus e da obra de Deus, se eles puderem. Tá bom, meus irmãos? Então comenta aqui no vídeo o que vocês acham, coloca aqui no nosso grupo do WhatsApp aqui o que vocês acham dessa ideia, tá bom? Eu queria falar isso antes da gente começar hoje a nossa grande aula sobre a promessa do Espírito Santo no Novo Testamento, tá bom? Comenta aqui embaixo e aí a gente vai continuar a nossa aula hoje. E aí, dependendo do feedback dos irmãos também e da graça de Deus, da vontade do Pai, nós já vamos divulgar isso para mais pessoas e vai ser uma bênção. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Então vamos lá para a aula de hoje. Então vamos lá. Na última aula nós falamos sobre como o Espírito Santo de Deus trabalhou no Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver como é a sua ação no Novo Testamento. Nós terminamos a última aula com a promessa de Joel 2:28, que nós vamos ler aqui na aula de hoje. Eu quero que você me acompanhe, eu vou deixar todas essas referências depois escritas lá no nosso grupo para vocês, tá bom? Para que vocês possam acompanhar depois. E o e-book, ele vai depois, tá bom? Que o nosso notebook está em manutenção e assim que chegar eu mando o e-book, mas eu já vou mandar a referência para os irmãos de tudo que nós vamos estudar aqui, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, preste bem atenção nisso. No Antigo Testamento nós vimos que o Espírito Santo sempre trabalhou por medida, eram medidas, porções do Espírito Santo. A gente viu exemplos como o caso de Elias e Eliseu. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, porque o Espírito Santo trabalhava por medidas. A gente vê no caso de Moisés, quando a Bíblia diz que Deus retirou do Espírito da unção que Moisés tinha e repartiu com 70. Eram medidas, e aqueles 70 profetizaram, mas nunca mais aquilo se repetiu. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era limitada. Era uma manifestação que vinha praticamente sobre reis, sacerdotes, juízes, profetas e algumas pessoas selecionadas. Não era abundantemente derramado. Mas no Novo Testamento, lembrando que nós estamos aqui para crescer no conhecimento, para saber o que está disponível a cada um de nós. E eu quero que você acredite nisso, para que você entenda, creia. Irmão, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um grande Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele tem preparado para nós bênçãos tremendas, bênçãos maravilhosas. Então nós vimos que uma promessa foi liberada em Joel capítulo 2, versículo 28, sobre o derramamento do Espírito Santo. Veja, irmão, não é mais medidas pequenas, não é mais como se fosse gotinhas, não. Abundantemente derramado, como uma cachoeira, como uma chuva que nunca acaba, o derramamento do Espírito Santo de Deus. E eu quero levar vocês aqui por vários textos da palavra, para que vocês vejam como era a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós temos esse personagem maravilhoso chamado Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Mas tudo que Jesus fez na terra, ele fez como homem. Seus milagres, sua preparação, seu ministério, ele fez como homem sem perder a sua divindade. Mas ele fez como homem, para deixar um exemplo para mim e para você de que a gente pode também fluir, que a gente pode também viver como o Senhor Jesus viveu, em graça, em conhecimento. Claro que não totalmente, 100% enquanto a gente estiver aqui nessa vida. Mas nós podemos sim viver muitas coisas do Senhor Jesus e do maravilhoso Espírito Santo, tá bom? Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê que ele foi o primeiro homem
Mas entenda isso, não somente homem, 100% homem, 100% Deus, mas ele foi o primeiro homem a andar na plenitude do Espírito Santo. Observe que desde o Antigo Testamento houve pessoas incríveis na terra. Houve Enoque, que andou tanto com Deus, e a Bíblia diz que Deus até levou Enoque, arrebatou Enoque para ele, de tanto que ele andava com Deus. Houve Noé, que foi usado para trazer grande salvação. Houve Abraão, houve Isaac, Jacó, houve Moisés. Houve também as tribos de Israel. Houve os juízes, os profetas, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus. Por exemplo, Salomão tinha uma sabedoria tremenda. Jonas, o profeta que ganhou uma cidade inteira para Jesus. Veja só, pessoas que foram usadas tremendamente pelo Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele mesmo abriu a boca e disse: aqui está aquele que é maior do que Salomão. Aleluia. E outra vez ele disse assim: aqui está aquele que é maior do que o profeta Jonas. O próprio João Batista, quando falou a respeito de Jesus, disse que Jesus importava que ele crescesse e que João Batista diminuísse. Desculpa, então preste bem atenção nisso. Jesus Cristo foi o primeiro a andar na plenitude do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em João. Vamos ver isto na palavra de Deus. João, capítulo 3, do versículo 31 ao 36. Vamos lá. Glória a Deus. Você pode apertar pausa no vídeo para acompanhar, tá bom? Mas vamos lá. João 3, vamos ler a partir do versículo 31. Olha o que diz. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Desculpe, irmãos. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Agora, olha, irmãos, o versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quando a palavra fala a respeito de Cristo, diz que Deus não dá o Espírito por medida, se referindo principalmente ao Senhor Jesus Cristo. E ele continua: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Todas as coisas, nos céus e na terra. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quando Cristo vai falar que ele é maior do que todos, porque ele veio do céu, que o testemunho que ele dá é verdadeiro, e que aquele que acredita nele está confirmando que Deus é verdadeiro, ele diz que aquele que enviou, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então nós observamos que principalmente em Jesus Cristo, o Espírito Santo habitava de forma plena. E isso aqui é uma coisa que explode a minha cabeça. Ultimamente eu tenho falado muito isso. Tem coisas na Bíblia que explodem a nossa cabeça. Porque mesmo Jesus Cristo sendo Deus e carne, ele dependia do poder, da unção, da habitação do Espírito Santo. Mesmo sendo ele um homem perfeito, mesmo sendo ele um homem santo, mesmo sendo ele Deus encarnado, ele precisava constantemente da manifestação, da habitação do Espírito Santo na sua vida. Se a gente fosse fazer um estudo aqui de todas as vezes que aparece o Espírito Santo junto com Jesus Cristo, a gente ia passar aqui muito tempo falando sobre as manifestações do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? Vou até anotar aqui para mim não esquecer. As manifestações ou a própria habitação, né, do Espírito Santo no ministério de Jesus.
Aí aqui nós vamos ver mais detalhadamente várias coisas incríveis que o Espírito Santo operou no ministério de Jesus Cristo. Para vocês verem como ele, mesmo sendo Deus e homem ao mesmo tempo, dependia do Espírito Santo. Agora veja, o único que andou primeiro, ele está inaugurando um novo tempo. Jesus Cristo está inaugurando um novo período na história, uma nova revelação. Ele é o primeiro a andar na plenitude do Espírito de Deus. Quando eu digo a plenitude do Espírito Santo, eu quero dizer tudo do Espírito. Meu Deus, toda a essência, toda a glória, quem ele é 100%, tudo que ele tem para dar, os seus dons, sua pessoa, sua beleza, sua glória, tudo isso habitou em Jesus perfeitamente, completamente, sem faltar nada. Meu Deus, Jesus Cristo andava na terra e ainda anda hoje pelo Espírito Santo, mas naquele tempo ele andava totalmente dominado, habitado pelo Espírito de Deus. Quando nós lemos o profeta Isaías, a gente confirma isso, que havia em Cristo uma plenitude sobrenatural do Espírito Santo. Por exemplo, Isaías, capítulo 11. Vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Esta é uma profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo. E olha só o que acontece, olha só o que diz o profeta Isaías pelo Espírito Santo. Ele diz, Isaías capítulo 11, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Olha agora, repousará sobre ele, quem é ele? O Cristo. Repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor, segundo, o Espírito da sabedoria, terceiro, o Espírito do entendimento, quarto, o Espírito do conselho, quinto, o Espírito da fortaleza, sexto, o Espírito de conhecimento e sétimo, o Espírito do temor do Senhor. E no versículo 3 a Bíblia diz, ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Então preste bem atenção nisso. Aqui fala sobre 7 espíritos. Não quer dizer que Deus tem 7 espíritos. O número 7 na Bíblia tem a ver com a plenitude, tem a ver com completude, com ser completo, com ser pleno. E quando nós lemos que no ministério de Jesus Cristo estava repousando o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, é o número 7. É uma profecia mostrando que sobre Cristo estava habitando completamente a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então observamos aqui nesse texto sagrado, que o Espírito Santo nos ajude. Observamos aqui que a plenitude do Espírito Santo habitou em Jesus Cristo e sempre habitou e sempre habitará. Louvado seja Deus. E isso é maravilhoso porque agora nós estamos observando o único Deus verdadeiro se tornando homem e como homem vivendo na plenitude do Espírito Santo. Isso é uma boa notícia para todos nós. É uma boa notícia para todos nós. É um incentivo para nós de que nós também podemos viver cheios e na plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos em Cristo a manifestação perfeita da glória do Espírito Santo. Por isso, Ele mesmo promete esse Espírito para todos nós. Abra sua Bíblia, por exemplo, em João, capítulo 16. Depois você vai mastigar mais e mais esses textos e vai crer mais com seu coração e receber. João 16. Olha só, porque Jesus Cristo é aquele que vive plenamente cheio do Espírito Santo. Ele tem autoridade para fazer as coisas. Ele é Deus. Ele tem autoridade, ele faz o que ele quer, ele é poderoso, aleluia. E aqui nós temos ele dizendo, mas eu lhes digo a verdade, João 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, disse Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês.
mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo prometendo o Espírito Santo. Vocês não acham que isso é uma coisa maravilhosa? O primeiro homem a pisar na terra, que viveu completamente cheio do Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. E agora ele está prometendo que nós também vamos receber o mesmo Consolador. E o Consolador não vai vir e não está em nós em pedaços, não. Ele está plenamente, perfeitamente, completamente habitando em nós. Só esperando que a gente busque mais para que ele manifeste mais do seu poder, da sua pessoa e da sua glória nas nossas vidas. Então vamos lá. Jesus prometeu isso, tá certo? E aí quando chega em João capítulo 20, acontece algo incrível com os discípulos. Jesus já que ressuscitou dos mortos, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, segundo a palavra de Deus, para a nossa justificação, para nos tornar corretos diante de Deus pelo sangue dele. E quando chega aqui, a Bíblia diz que ele apareceu no meio dos discípulos, depois de ressuscitado, os discípulos se espantaram de medo. João 20 e o versículo 22. E no meio daquela conversa toda, os discípulos apavorados, e ele dizendo, a paz seja convosco. E logo em seguida, ele dando a paz algumas vezes e tudo, ele diz assim, olha, João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Veja que alguma coisa aqui está acontecendo. O primeiro que andou na plenitude do Espírito agora está compartilhando do mesmo Espírito com os seus discípulos. E é interessante que ele sopra sobre eles. A palavra soprar aqui é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem. Também é a mesma palavra lá do profeta Ezequiel, capítulo 37, quando a Bíblia diz que o Espírito soprou sobre os mortos e eles viveram. Soprar aqui é trazer a vida de Deus. Quando Jesus estava aqui dizendo, recebam o Espírito Santo, ele estava compartilhando com eles a vida de Deus, uma nova vida, uma nova semente de vida. É o novo nascimento, é ser completamente transformado pelo Espírito Santo. Ele está compartilhando a pessoa bendita do Espírito Santo com os seus discípulos. Porque ele pode, ele é Deus. E aquilo foi para regenerar eles. Regenerar quer dizer nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto. E então, tendo visto tudo isso na pessoa de Jesus Cristo, é dessa forma que o Espírito Santo trabalha na nova aliança. Aí nós encontramos agora a profecia do profeta Joel. Quando a gente abre a Bíblia, por exemplo, em Joel capítulo 2, e o versículo 28 diz assim, encontre aí na sua Bíblia, Joel 2, 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Meu Deus. Olha, irmãos, não é mais uma medida e nem uma gotinha, não. O Senhor Deus diz pela boca do profeta Joel, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Então nós temos aqui o profeta Joel trazendo uma mensagem poderosa de que vai acontecer nos últimos dias o grande derramamento do Espírito Santo. Tudo isso começou a acontecer
já quando Cristo veio na terra, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1 que os últimos dias começou com a vinda de Jesus Cristo na terra. E diz a Bíblia também que nos últimos dias ele derramará o Espírito sobre toda a carne. É uma profecia que se completa, que se encaixa a vinda de Cristo e a vinda do Espírito nos últimos dias. E quando a gente vê Joel 2:28 profetizando que toda a humanidade terá um derramamento do Espírito Santo sobre ela. Toda a humanidade. É assim que ele trabalha na nova aliança. Não é mais só sobre alguns, como no Antigo Testamento, sobre profetas, reis, sacerdotes, levitas, alguns especiais, não, é sobre toda a humanidade. Se eu não me engano, foi o irmão Ângelo Basso, que é um precioso servo de Deus, ele diz o seguinte, que nos últimos dias o universo será batizado com a glória de Deus, o universo todo, a terra, todos os habitantes serão batizados no poder do Espírito Santo. Irmãos, vai acontecer coisas que a gente nunca imaginou na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo muito forte. Joel 2:28 começou a se cumprir em Atos capítulo 2 e o versículo 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, hoje, graças a Deus, nós estamos abrindo bastante a nossa Bíblia. João 2, ou melhor, Atos capítulo 2. É o começo do cumprimento dessa promessa de Joel 2:28. É assim que o Espírito Santo trabalha na nova aliança e quer trabalhar na nova aliança. Vocês estão conseguindo ver a diferença do Antigo Testamento para o Novo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado somente sobre algumas pessoas. Habitava e fazia coisas através de pouca gente. Mas nos últimos dias está profetizado que ele vai ser derramado sobre toda a carne. E isso é uma coisa muito incrível mesmo, muito incrível. Vamos lá, vamos ver como essa promessa começou a acontecer na Bíblia Sagrada em Atos capítulo 2, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Veio do céu um som. Sabe, irmãos, a gente precisa muito disso na nossa vida. A gente precisa muito disso na nossa casa. A gente precisa muito disso na nossa igreja, um som que vem do céu. Porque geralmente a gente só está ouvindo sons que vêm da terra, coisas que vêm dos homens, da carne, do meu eu, do meu ego. Mas olha o que aconteceu, um som veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Irmãos, 120 pessoas estavam aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meu Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí o povo daquela redondeza, no versículo 12, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. A multidão não entendia nada do que estava acontecendo e começaram a acusar que os apóstolos estavam bêbados, que os discípulos estavam tudo bêbados. Eu fico imaginando, o que será que não estava acontecendo com aqueles 120, com aquelas 120 pessoas? Para que as pessoas dissessem, condenassem eles como se eles estivessem bêbados. Uma coisa eu posso dizer, não estava silêncio não, meu irmão. Não estava silêncio, as coisas não estavam muito organizadinhas não. Havia muita glória que o homem não conseguia nem suportar direito, a ponto dos vizinhos dizer que aquele povo estava bêbado.
Aí então a pregação de Pedro, aquele que tinha sido covarde, agora está cheio do poder de Deus. A pregação de Pedro, versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Olha aí, irmãos, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, vai falar lá da profecia de Joel 2:28. E ele diz: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Veja que a manifestação das línguas e a profecia está intimamente ligada ao derramamento do Espírito de Deus. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês querem saber como que o Espírito Santo trabalhou no Novo Testamento, na Nova Aliança, baseada no sangue de Jesus? Ele trabalhou dessa forma, sendo abundantemente derramado. Nos 120 naquele dia. Agora observe bem, porque aqui uma fonte se rompeu. Uma fonte se rompeu e começou a jorrar água. O Espírito Santo já começou a ser abundantemente derramado. Há 2000 anos atrás, aproximadamente. Agora, essa profecia, ela ainda não se cumpriu perfeitamente, ou 100% dela ainda não se cumpriu. Porque ele fala de coisas maiores para muitas e muitas pessoas. Ele fala de coisas grandiosas antes do glorioso dia do Senhor. Isso nós entendemos como o retorno glorioso de Jesus Cristo. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é que antes da volta de Jesus vai acontecer coisas maiores, coisas tremendas, porque agora o Espírito Santo está abundantemente derramado. E Ele está nos preparando, Ele está nos consagrando, Ele está tocando no nosso coração para que a gente a cada dia busque mais a presença dEle, para que Ele derrame mais, porque agora não é mais gotinha, não é mais medida, é abundantemente derramado. Isso tudo está disponível para nós hoje. Olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer, por exemplo, no versículo 37. Quando o povo ouviu isso, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Já pensou, irmãos, o Espírito ser tão derramado a ponto das pessoas perguntarem: o que é que eu preciso fazer para me ser salvo? Hoje a gente peleja tanto para ganhar uma alma para Jesus. Às vezes até nós mesmos estamos correndo em perigo, estamos precisando do poder de Deus na nossa vida. Que faremos, irmãos? O próprio povo pergunta para os crentes: o que a gente faz? Pedro respondeu: se arrependam, arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha que o Pedro está dizendo, que o mesmo Espírito que estava sobre ele está disponível para todo mundo. Porque a promessa, olha agora a explicação dele, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Eu acredito que eu estou incluído aqui, irmãos. Eu acredito que vocês estão incluídos aqui, olha. Para quem é a promessa? Para seus filhos, para a geração de Israel, para eles, daquele tempo, para os filhos dele, para todos os que estão longe. Eu acredito que podem ser tantos os israelitas que estão longe, em outras nações, como também povos. E aí ele termina: e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
Isso se confirma nos próximos capítulos de Atos, porque há pessoas que não são judias israelitas e que recebem o poder do Espírito Santo, como em Atos capítulo 10. Cornélio, ele era um gentio, não era um israelita, mas ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, deu testemunho, os exortava e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já imaginou isso? Aqui a nossa irmã Vanier, tá aqui o nosso irmão Saraiva também na aula, nossa irmã Lúcia, irmão José. Irmãos, vocês que vão ver essa aula, preste atenção, já imaginou isso? Uma pregação produzir 3.000 pessoas para Cristo? Hoje a gente prega 3.000 pregações e às vezes não vê uma alma se converter. Meu Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Mas Paulo pregou uma mensagem e 3.000 almas se converteram. Isso é o que acontece, irmãos, quando o Espírito Santo vem com força, quando o avivamento acontece, quando Deus se muda para uma cidade. É isso que acontece. Então eu fiz toda essa exposição das Escrituras, ou mostrei todos esses versículos, para mostrar para vocês que a plenitude de tudo isso ainda nos aguarda. A plenitude dessa profecia, a glória máxima dessa profecia ainda está por acontecer nos últimos dias, nos nossos dias. Antes do grande e glorioso dia do Senhor, o Espírito Santo continuará manifestando seu poder muitas e muitas vezes, preparando a mim, preparando você, preparando a noiva de Cristo, preparando o mundo para receber a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, todas as vezes que o Espírito Santo é manifestado, isso quer dizer uma preparação para a volta de Jesus. É como se fosse a certeza, é a certeza de que ele vai vir mesmo. Por isso que o Espírito Santo, às vezes nas Escrituras, é chamada de selo, de garantia da nossa redenção. Quando ele vem, é a garantia de que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Isso é muito forte. Não só para nos buscar, mas para governar no mundo com justiça, como ensina a palavra de Deus. E nós vamos aprender isso melhor aí nas próximas aulas. Amém, meus queridos? Nós vamos ficar por aqui, meus irmãos. Aleluia. Incentivados a orar, porque aqui está escrito que essa unção está disponível, esse Espírito Santo está disponível para todos nós. Hoje mesmo vamos orar e dizer: Espírito Santo, é disso que a gente precisa. Faz o que está profetizado em Joel mais uma vez, Senhor. Aviva a nossa igreja, aviva a nossa família, aviva nosso casamento, aviva nossos filhos, aviva nossa cidade. Traz, Senhor, o teu Espírito. Deixa eu te falar uma coisa: se você buscar, se você pedir, se você crer, ele também vai ser abundantemente derramado na tua vida. E nós vamos ver nas próximas aulas quais são as evidências que ele está sendo derramado. Profecia, poder, salvação, santidade. Tudo isso são manifestações de quando ele vem. Eu já quero trazer uma boa notícia. Ele já está em nós. O Espírito Santo está aqui, habitando dentro de mim. Mas como eu já disse algumas vezes para vocês, é como se a gente fosse uma fonte. É uma fonte, ela tem que jorrar. E muitas vezes o inimigo quer entulhar essa fonte, jogar um bocado de negócio lá, mas não adianta, porque a fonte é o Espírito Santo. A água vai brotar na tua vida. A água vai brotar na minha vida. Mas se você quiser fluir mais e mais naquilo que Deus tem para sua vida, você vai ter que buscar, meu irmão. Deus vai te usar. Irmão José, Deus vai te usar. Irmão Vani, Deus vai te usar. Saraiva, Deus vai te usar. Irmã Lúcia, Deus vai te usar. Você que está assistindo essa aula hoje, Deus vai te usar. Deus quer me usar. Mas vocês precisam não só de conhecimento. Vocês não precisam só de um curso. Nós não precisamos só de uma faculdade. Isso tudo é muito bom. Faça, se você puder, faça tudo. Aprenda muito, aprenda, estude bastante.
Mas o que nós mais precisamos na nossa vida é do Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, enche a minha vida de Ti, Senhor. Enche a minha casa da Tua presença, Senhor. Enche, Senhor, a nossa igreja da Tua presença. Enche a nossa cidade da Tua presença e todas as igrejas. Enche, Pai, todos aqueles que vão assistir essa aula do Teu Espírito Santo. Nos desperta, Senhor, nos desperta, Pai. O tempo está passando, Senhor. A volta do Senhor Jesus está próxima. Nós precisamos do Teu Espírito na nossa vida, Pai. Nós precisamos disso, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, aviva nossos corações. Perdoa nossas fraquezas, nossos pecados, que nós te buscamos tão pouco, Senhor. Tem tanta coisa disponível para nós e a gente te busca tão pouco, Pai, nos perdoa. Mas nos ajuda a fluir no Teu Espírito, Pai. Me ajuda, Senhor, a amar os meus irmãos, a amar os meus vizinhos, a amar a minha cidade, a amar a minha família, a amar, Pai, o Teu povo. Derrama Teu Espírito, Senhor, para que o amor seja derramado. Que desapareça a timidez, a vergonha, que desapareça, Senhor, a falta de coragem. Enche-nos de amor, porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai. Derrama esse amor nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E fica conosco, Pai, para sempre. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deixe aí nos comentários o que Deus ministrou no teu coração, tá bom? E vamos buscar mais da presença de Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. Um abraço, tá bom? Comente aí embaixo e vamos juntos no conhecimento do Senhor nosso Deus. Um abraço. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.